Olá, venho através desse vídeo para compartilhar mais uma porção do Evangelho, uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. É um motivo de muita alegria eu poder mais uma vez, pela graça e pela bondade do Pai, poder produzir esse vídeo, com a única motivação e com a única intenção, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser adorado e exaltado, né? João vai dizer, importa é que ele cresça e que eu diminua, né? É o Senhor que tem que aparecer em nós, né? É a obra dele que tem que aparecer em nós, é Jesus que tem que aparecer em nós. Eu sou grato a Deus por esta manhã, né? Sei que mais uma manhã aonde ele nos dá, né, de vida, né? E as suas misericórdias, mais uma manhã, ela está se renovando sobre a nossa vida, nos dando mais uma oportunidade de nós, né, fazer a escolha certa, né? E que a nossa escolha nesse dia seja o Senhor, que Ele seja a nossa escolha, né, nesse dia. Sou grato a Deus por sua bondade, por sua fidelidade. Sou grato a Deus pela minha casa, pelo meu casamento e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através da nossa vida, né? Nessa manhã eu quero, né, através desse vídeo, eu quero falar sobre um assunto muito importante, né, um assunto muito profundo para mim, né, e para qualquer cristão que um dia entregou a sua vida a Cristo, né? E eu quero falar sobre esse assunto que tem curado a minha alma, né, tem curado a minha identidade, tem curado a minha mente, tem curado a minha alma, né? Tem restaurado a minha alma, tem restaurado a minha vida, tem restaurado a minha visão espiritual, minha visão de mundo, né? Minha visão, né, de pessoas. E eu quero falar nessa manhã sobre a paternidade de Deus, amém? Deus, Ele é Deus e Deus, Ele é Senhor, né? Senhor do céu, Senhor da terra, né? Deus sobre tudo e sobre todos. Não há um outro Deus além dele. Mas Ele também, Ele é Pai, né? E Ele quer, sim, construir, né, junto com seus filhos, esse relacionamento, né, com a sua paternidade. Eu quero começar aqui com um texto, né, antes de eu entrar nesse assunto, um texto que está lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor, vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Vou repetir. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Quão grande amor, né? Um amor tão grande, o amor de Deus, né? É tão grande, né? Que Ele, por causa do seu amor por nós, Ele nos concede, né, chamar Ele, né, de Pai. E dentro, né, dessa palavra eu quero, nessa manhã, né, contar um pouco assim, dar um pouco do meu testemunho, da minha experiência que eu tenho tido, né, com a paternidade de Deus, né? Eu fui uma pessoa, né, que fui criado, né, longe, assim, da presença, né, do meu pai paterno, né? O meu pai paterno, ele não foi um pai assim presente na minha vida, né, desde muito novo já, né? Então, assim, eu não tive aquele pai presente na minha vida, aquele pai que, né, que me desse direção para a minha vida, aquele pai que me apoiasse, aquele pai que até me corrigisse, né, quando eu errasse, enfim, porque o pai é o único que pode dar ao filho identidade e destino, né? É só um pai que pode dar para o filho identidade e destino para ele. Então, a figura de um pai, ela é muito importante na vida de uma pessoa, né? Na vida de um ser humano. Então, assim, eu não tive um pai presente, né? Então, assim, e por eu não ter um pai presente na minha vida, eu vi que no decorrer da minha vida, na minha infância, na minha adolescência, isso desencadeou, né, muita coisa ruim dentro da minha alma, né? Dentro do meu interior, né? Eu cresci assim com muitos complexos dentro da minha alma,
né? E um dos complexos que eu carregava dentro da minha alma, era um complexo de inferioridade muito grande, né? Eu sempre me sentia assim, um nada, né? Eu sempre me sentia assim, vazio. Eu me comparava muito com as pessoas, então assim, a falta da paternidade na minha vida, ela trouxe muito distúrbio emocional para mim, né? Eu cresci assim, uma criança meio assim inconsequente com as minhas ações, com as minhas atitudes. Eu cresci evidenciando muita irresponsabilidade através das minhas escolhas. Então, assim, isso trouxe uma distorção muito grande, né, na minha alma, nas minhas emoções, na minha vida, né? E então, assim, eu tive essa experiência, né? Então, eu cresci com esse vazio dentro de mim, né? De não ter identidade, né? Tudo que eu fazia, eu parava pela metade dos estudos, ou quando eu ia trabalhar, ou ia fazer algum curso, sempre era muito difícil eu conseguir terminar alguma coisa. Eu sempre parava pela metade, né? Sempre que tivesse uma dificuldade, ou fosse exigir algo a mais de mim, eu sempre parei, né? Eu parava, né? Eu abortava aquilo ali, né? E eu sei, eu não sabia, eu não tinha, naquela época eu não tinha um entendimento que isso era um problema na minha alma, né? Era um problema emocional, né? Que eu tinha um bloqueio emocional que eu tinha. Então, assim, a falta de paternidade na minha vida, ela causou muito desgaste emocional, muito desgaste com as minhas emoções, né? Com a minha alma, enfim, um desgaste muito grande. E eu cresci, né? Procurando preencher, né? Esse vazio, né? Essa carência de amor, de atenção, essa carência de afeto, né? Eu tentei preencher através de relacionamento, né? Com namoradas, enfim, eu tive muitas namoradas na minha vida, né? Muitas namoradas mesmo. E eu tentava preencher, né? Esse vazio, essa lacuna, né? Essa carência, né? Com relacionamentos. Então, meus relacionamentos nunca davam certos, né? Porque eu buscava amor, eu buscava atenção, e muitas das vezes, né? Dentro desses relacionamentos, as meninas, né? As mulheres que eu me relacionava, também tinham problemas, às vezes, emocionais, né? Problemas na alma também. Então, assim, então sempre não dava certo. E sempre quando terminava, vinha uma frustração, né? Vinha aquele sentimento de se sentir um nada, vinha aquele sentimento né, de complexo mesmo, de inferioridade, né? De se sentir um nada, de se sentir um vazio, de se sentir um fracassado, né? E isso perdurou na minha vida por muito tempo, né? Pendurou pela minha vida por muito tempo. Então, assim, resumindo, né? A falta da paternidade, ela trouxe, sim, né? Muitas coisas negativas, né? Na minha vida, né? Tanto pessoal, tanto relacional, né? Como eu falei, isso gerou muito atos de irresponsabilidade da minha parte, muito atos inconsequentes da minha parte. Então, assim, né? Foi algo muito destrutivo, né? Na minha vida. E no ano de 2000, né, eu estava dentro de um relacionamento e essa pessoa terminou comigo, né, e eu me senti muito vazio, eu me senti muito frustrado, né, novamente veio aquele sentimento, né, de inferioridade, aquele sentimento que nada dá certo, aquele sentimento que você é um nada, que você não presta para nada, que você nasceu para nada, né, que nada na tua vida dá certo, nada da tua vida flui, né, e você sentir realmente um nada. Então esse sentimento me levou a um desejo de não ter mais propósito de vida, né? Então veio o desejo do meu coração de pôr fim na minha vida, de eu acabar com a minha vida. E dentro desse processo, né, desse sentimento, né, desse vazio, né, dessa abertura na minha alma, né, esse problema emocional, esse problema, né, sentimental, de tentar me preencher através de relacionamento, através do álcool, através das drogas, porque também daí eu pedi pro lado da droga, pro lado do álcool, meio usando a droga, o álcool como refúgio, né? Para tentar ali, amenizar essa dor, amenizar esse desconforto na minha alma, esse desconforto, né, nas minhas emoções, na minha vida, né? Aleluia, glória a Deus. E assim, no ano, né, de 2000, né, eu estava dentro desse relacionamento, essa pessoa terminou comigo, eu quis pôr fim na minha vida, né, eu quis terminar com a minha vida.
E a minha mãe, ela sempre estava, né, em oração pela minha vida, né? O meu irmão também nessa época, ele orava, né? Ele orava muito por mim também. Meu irmão frequentava a igreja, ele ia nas vigílias. Então, minha mãe e meu irmão oravam muito por mim, né? Porque eu estava assim realmente numa vida meio deplorável, né? Uma vida sem graça. Eu não vivia, eu sobrevivia, né? Às vezes você que está ouvindo esse vídeo aí, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Então a diferença da gente viver e da gente sobreviver, né? A gente só consegue ter vida, vida verdadeira, vida abundante estando em Jesus, né? Fora de Jesus nós só estamos sobrevivendo, né? Essa que é a realidade, essa que é uma verdade. Então minha mãe e meu irmão estavam orando por mim e um dia eu fui na casa da minha mãe à tarde, eu não aguentava mais, eu estava muito cansado, muito triste. Meu coração estava muito sobrecarregado, aquele dia eu estava muito sobrecarregado, e eu fui até a casa da minha mãe, né, e entrei, sentei no sofá dela, e falei para ela: mãe, eu não aguento mais essa vida, eu estou muito triste, eu estou muito abatido, eu quero pôr fim na minha vida, eu não aguento mais a vida que eu estou levando, né, essa dor dentro de mim, essas coisas que nunca fui na minha vida, nunca dá certo na minha vida. E a minha mãe estava lavando a louça e ela, eu lembro que ela olhou para mim e falou: só Jesus pode te ajudar, né? O que está dentro de você, só Jesus pode tirar, só Jesus pode te ajudar. E eu fiquei meio brabo com ela, né, quando ela falou isso para mim, eu não quis aceitar muito, né? E eu fiquei quieto ali e pensando no que ela estava me dizendo, e nisso o meu irmão chegou, né, e eu peguei, e ela falou para mim: você quer que a gente faça uma oração para você? Né, e eu falo: não, eu quero, né, eu falei para ele: eu quero uma oração, e deixa eu te falar, mas se Jesus fazer algo por mim, eu vou servir ele, né, eu vou entregar minha vida para ele, mas se ele não fizer nada por mim, eu não quero mais que você fale de Jesus para mim, eu não quero mais que você fale de religião para mim, né, tanta era a dor, tanta era a frustração dentro da minha alma e nas minhas emoções. Mas aí eu entrei no quarto da minha mãe e o meu encontro com Jesus, né? O meu primeiro encontro com Jesus, né? Foi dentro do quarto da minha mãe. Eu não encontrei com Jesus dentro de uma igreja. Eu não encontrei Jesus com um pastor fazendo um apelo, orando por mim, né? E cada um de nós tem a sua experiência pessoal, né? De encontro com Jesus, né? Paulo teve um encontro com Jesus indo de caminho de Damasco, né? Com cartas ali para prender e matar cristão, né? Tantos homens da Bíblia tiveram encontros, né? Pedro estava pescando quando ele teve um encontro com Jesus, né? Então, assim, cada um de nós tem a sua experiência particular, né? E quando a gente encontra com Jesus, ou em outras palavras, Jesus nos encontra. E eu tive um encontro com Jesus dentro do quarto da minha mãe, no final de março do ano de 2000, né? Então, eu dobrei o meu joelho, a minha mãe e meu irmão começaram a orar por mim, e eu comecei somente a chorar, né? Comecei a chorar ali, né? Porque o aperto no coração era muito grande, porque a dor na minha alma era muito grande. Eu comecei a chorar ali e pela primeira vez eu ouvi a voz do Senhor, né? Falar comigo. Eu nunca vou esquecer o que Ele me disse. Eu já esqueci de muita coisa, mas do que a primeira palavra, a primeira voz que eu ouvi, a primeira palavra que Ele dirigiu a mim, eu nunca esqueci, né? Isso sempre está na minha memória. Quando eu vou orar, muitas das vezes eu lembro dela, sou grato a Ele por ela. E Ele disse assim para mim, a voz falou bem assim para mim dentro do meu coração: eu sei que você nunca teve um pai que cuidou de você, mas a partir de hoje você é meu filho e eu vou cuidar de você. Essas foram as primeiras palavras que o Senhor falou no meu coração. Eu de joelho dobrado dentro do quarto da minha mãe, e eu comecei a chorar e eu senti um fogo dentro de mim e eu senti aquele peso saindo das minhas costas, eu senti ele limpando o meu coração e eu levantei daquela oração leve, eu levantei daquela oração com uma paz muito grande dentro do meu coração. E eu falei naquele dia para minha mãe, né, onde tem uma igreja que eu quero ir na igreja, eu quero ir, né, tamanha alegria e tamanha a paz que ele derramou no meu coração naquele fatídico dia de março do ano de 2000. A partir dali eu comecei a caminhar, aleluia, na presença do Senhor, comecei a frequentar a igreja, né? E ali então o Senhor começou um processo interior, uma cura, uma restauração interior dentro de mim, né? E eu comecei a frequentar a igreja, e eu comecei a frequentar culto nos lares, comecei a frequentar os montes,
né? Comecei a frequentar a vigília aqui no ano de 2000 ali, né? Finalzinho de 90, começo de 2000, tinha muito essa movimentação de culto no lar, tinha muito essa movimentação, né, de subir no monte, orar, de buscar. E desde o começo, né, o Senhor colocou dentro de mim uma sede, uma fome muito grande pela oração, né? E pela meditação das Escrituras. Então o Senhor colocou a sede de oração em mim. Então eu estava o tempo todo orando, onde tinha uma oração eu estava envolvido, então o Senhor colocou essa fome e essa sede de oração em mim. E nessa minha movimentação, né, agora no meio dos irmãos ali, depois eu batizei nas águas, o Senhor me batizou, né, com o Espírito Santo, me selou com o Espírito Santo, eu comecei a me movimentar, né, em cultos nos lares, eu gostava muito dos cultos nos lares, porque era um lugar também que eles davam oportunidade, para você dar um testemunho, para você ler um versículo, ou para você cantar, né? Então eu cresci assim, nesse movimento dos cultos nos lares. Foi um momento muito importante também, muito propício na minha vida. Eu lembro que muitas dessas casas, quando eu chegava, o Senhor sempre levantava alguém e falava assim para mim, que Deus tinha uma grande obra na minha vida, né? Não foi uma vez, foi várias vezes que a palavra, a profecia que foi liberada sobre a minha vida era essa era a palavra. Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu, né, recém-convertido, não tinha tanto entendimento, não tinha tanta clareza, né, não tinha tanta maturidade assim, e eu pensava que essa grande obra que Deus tinha na minha vida tinha a ver com a minha vida financeira, tinha a ver com, né, com Deus me dar um casamento, com Deus me dar dinheiro, com Deus me dar um trabalho bom. Então eu tinha assim, né, essa mente voltada para as coisas materiais, né? E eu guardava essas palavras, eu orava em cima dessas palavras, falava, Senhor, o Senhor falou que você tem uma grande obra na minha vida, né? E ali então começou, né, o meu processo de libertação, meu processo de transformação, meu processo de cura, né, na presença do Senhor, né? E claro que no começo foi tudo a mil maravilha, né? Mas foi passando o tempo, né? Então o Senhor foi me provando também, foi me permitindo entrar em situações. Então eu tropecei muito na minha caminhada, eu retrocedi muito na minha caminhada, né? E eu falo isso, né, com clareza, eu falo isso com verdade, né? Eu vejo que tem pessoas que têm vergonha de falar que caiu, tem pessoas que têm vergonha de falar que tropeçou, de falar que errou, né? Porque vivemos, às vezes, dentro de um ciclo religioso, né? Onde há muita condenação para aqueles que tropeçam, para aqueles que caem, para aqueles que retrocedem, né? Então não há, às vezes, misericórdia, não há, às vezes, amor, né? Então eu passei muito por esses preconceitos também, por essas lutas, né? De, muitas das vezes, retroceder, muitas das vezes tropeçar, muitas das vezes parar, né? Então, porque eu estava dentro de um processo, né? O Senhor estava trabalhando na minha alma, o Senhor estava trabalhando nas minhas emoções, né? Havia muita coisa que o Senhor tinha que fazer em mim, né? Então, assim, né? Eu comecei dentro desse processo, tropeçando, caindo, retrocedendo, e isso, né, perdurou por um bom tempo, né? Eu tinha, às vezes, passou uma época que eu tinha um pouco de dificuldade de me afirmar no Senhor, né? Porque ainda havia muita coisa dentro de mim que o Senhor queria escavar. Havia muita coisa dentro das minhas emoções, dentro da minha alma, que o Senhor queria pôr a mão, que o Senhor queria libertar, que o Senhor queria expor, né? Porque para o Senhor curar a nossa alma, o nosso coração, me dê tua atenção para você entender. Ele tem que escavar as profundezas da nossa alma. Ele vai ter que escavar as profundezas do nosso coração. Onde estão nossas frustrações, onde estão as nossas dores, né? Onde estão os nossos complexos. Aleluia, glória a Deus. Só que no começo da minha caminhada eu não tinha tanto entendimento e tanta clareza assim, né? O Senhor me usava muito no começo da caminhada, me usou muito para pregar, me usou muito, né, para entregar recado para as pessoas. Então no começo da minha caminhada foi mil maravilha, mas passando o tempo eu comecei a entrar nesse processo de dentro para fora. O Senhor começou, né, me usar por fora, mas depois chegou um período que o Senhor queria me tratar por dentro. Então o Senhor começou nesse processo interior, tocando no meu coração, nas minhas emoções, no meu sentimento. Então o Senhor começou esse processo. Só que quando o Senhor começa esse processo dentro de você, no primeiro momento você não tem entendimento e clareza que Ele está fazendo dentro de você. Então é onde muitas vezes a gente se esfria espiritualmente. Então é aquele momento que a gente acaba se esfriando, a gente acaba tropeçando, a gente acaba retrocedendo e vem aquele pensamento, né? Ah, eu não sirvo para isso, Deus não me ama, Deus não me quer. Eu tinha muito isso na minha mente. Então Deus não me ama, Deus não me quer, caminhar com Deus não é para mim, né?
porque eu não consigo me afirmar, eu não consigo, né, progredir, nada na minha vida dá certo, nada na minha vida prospera. Então, quando eu tropeçava, quando eu estava naquele momento vulnerável, vinha esses pensamentos, né? E esses pensamentos vinham, e como eu não tinha maturidade, eles acabavam fazendo eu me abortar. Então eu abortava na presença do Senhor, eu parava, eu retrocedia. Mas eu glorifico a Deus, né? Eu louvo a Deus, né? Porque hoje, com um pouco mais de entendimento, um pouco mais de clareza, eu vejo o amor paternal de Deus, porque ele falou dentro do quarto da minha mãe para mim, foi a primeira palavra que ele falou: você não teve um pai presente, mas a partir de hoje eu vou ser seu pai e eu vou cuidar de você. Então, mesmo os tempos que eu tropecei, mesmo o tempo que eu retrocedi, que eu me esfriei na fé, continuei errando em muita coisa, continuei tropeçando em muita coisa, errando em muitas coisas, errando com pessoas, mas sempre o amor dele prevaleceu e tem prevalecido na minha vida. Eu estou falando aqui dentro desse vídeo sobre a paternidade de Deus, sobre não sobre Deus, não sobre o Senhor, sobre quem Ele é, mas sobre a paternidade dele, sobre o coração paterno de Deus. Jesus, ele veio revelar aos seus discípulos não a Deus, mas o Pai. Você pode ver Jesus falar muito sobre o Pai. O Pai me enviou. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. A oração do Pai Nosso, Jesus não vai falar Deus Nosso, ele vai falar Pai Nosso. Então a palavra Pai fala de intimidade, né? A palavra Pai fala de intimidade, a palavra Pai fala de um Deus tão poderoso, tão glorioso, mas também um Deus tão perto, né? O Emmanuel, Deus conosco. Então esse foi o meu processo, e vi aquela palavra: Deus tem uma grande obra na tua vida. Até que um dia o Espírito Santo fez eu entender que a grande obra que o Pai tinha na minha vida era dentro de mim. A grande obra era dentro. Porque se Deus quer construir algo grande na tua vida, me dê tua atenção, se Deus deu uma promessa para você e Deus quer construir algo grande na tua vida, primeiramente Ele vai trabalhar nos alicerces. Primeiramente Ele vai trabalhar nos fundamentos, para que aquilo que Ele for fazer através de você, ou em você, primeiro em você, depois através de você, o fundamento venha sustentar. Venha ter sustentabilidade. Então, Deus nunca vai trabalhar na vida de uma pessoa de modo superficial. Deus trabalha na vida dos seus filhos de modo profundo, não de modo superficial. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor começou esse trabalhar em mim. Esse trabalhar já pendura 25 anos, né? 25 anos. E o meu relacionamento com Ele é como pai. Há algo que queima o meu coração, há algo que faz todo sentido na minha vida. É o meu relacionamento com Ele. Eu não abro mão do meu relacionamento com Ele, até nos momentos de crise que ainda tenho, até nos momentos de fraquezas que ainda tenho, nos momentos, né, que vem às vezes, né, a gente se abate, às vezes vem luta espiritual também, às vezes vem um desafio, vem um problema. Mas mesmo sem falar, mas dentro de mim, eu estou o tempo todo falando com Ele, e eu não lido com Ele como um Deus, eu lido Ele como meu Pai. Porque Ele me ensinou a abrir o meu coração para Ele. Como fez falta isso na minha vida. Eu tenho um Pai como uma referência para me poder abrir o meu coração, para me poder abrir as minhas dores, para me poder abrir as minhas frustrações, pedir um conselho, pedir ajuda. Mas nesses 25 anos, o Senhor tem trabalhado isso em mim, dentro do meu interior. O meu relacionamento com Ele é de pai. Ele é o meu pai, Ele é o meu Senhor, Ele é Deus na minha vida, Ele é meu Senhor. Mas Ele é, na minha intimidade, Ele é meu pai. Quando eu fecho a minha porta do meu quarto, quando eu estou só, Ele é meu pai. E ali eu abro meu coração a Ele. Davi não tratava a Deus somente como Deus. Davi tinha um relacionamento de Deus como pai. Davi, nos últimos dias de vida, vai dar conselhos a Salomão. Ele vai dizer a Salomão: Deus é teu pai. Tem um relacionamento com Ele como pai, e você é o filho dele, Ele é teu pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se essa palavra, ela não vai ter sentido para muitos, mas o Senhor colocou para mim falar sobre isso nessa manhã. Eu fui fazer uma caminhada, o Senhor colocou essa palavra dentro do meu coração. E o Senhor colocou no meu coração para me fazer um vídeo sobre a paternidade dele. Então,
Não adianta só eu falar da paternidade de Deus, porque muitos falam que Deus é pai, mas poucos experimentam a paternidade dele. E o Senhor, que o Senhor colocou você diante desse vídeo, o Senhor quer despertar isso em você. Às vezes você chama Deus de pai. Às vezes você até trabalha para Deus, você faz coisas para Deus. Mas ainda você não se aprofundou na paternidade de Deus. Você ainda não criou aquela intimidade da paternidade dele, porque é na paternidade de Deus que você abre o teu coração, que você confessa as suas dores, as suas mazelas, que você fala as suas fraquezas, é que você conta os teus segredos mais íntimos. É na presença dele, não como Deus, mas como Pai. E muitas das vezes o Pai, ele vai corrigir. Né? Eu meditava nessa manhã e trouxe a minha memória tantas vezes que ele me corrigiu. Tantas vezes que ele me permitiu passar situações que me trouxe aflição, que me trouxe até angústia. Mas era ele me corrigindo, porque ele falou dentro daquele quarto, há 25 anos atrás, eu vou ser seu pai, eu vou cuidar de você. Às vezes queremos chamar Deus de pai somente quando ele nos dá algo para nós, dá uma casa, dá um carro, dá uma bênção, né? Dá um casamento, né? Isso é presente dele, né? Ele quer chamar ele de pai. Mas eu aprendi na paternidade de Deus a correção. E hoje eu entendo que toda a correção, né, toda vez que ele me corrigiu, toda vez que ele me confrontou com os meus erros, né, que ele me confrontou o meu caráter, que ele confrontou o meu estilo de vida que não estava agradando a ele, aleluia, glória a Deus. Era ele expressando o cuidado dele, o amor dele por mim. Então não se entristeça quando Deus te corrigir. Então não se entristeça quando Deus te permitir passar por perdas ou passar por situações adversas. Muitas das vezes é Ele chamando a tua atenção, aleluia, para transformar as suas emoções, para transformar a tua mente, para alinhar você por dentro. É Ele mostrando para você o amor dele, o cuidado dele, porque a Bíblia vai dizer, se eu não tenho correção, então eu não tenho pai. Então eu sou bastardo. Mas se eu tenho correção, é porque eu tenho um pai, e o pai ele vai corrigir o filho, o pai ele vai confrontar o filho, por quê? Porque um pai verdadeiro quer o melhor para os seus filhos. E a maior propósito de Deus, a maior obra de Deus na minha e na tua vida, se um dia você recebeu essa palavra, Deus tem uma grande obra na tua vida, essa é a obra, é dentro de você. Aleluia, é dentro de você. E no tempo certo, o que ele vai construindo dentro vem para fora. E aquilo quando vem para fora também serve de cura, também serve de libertação, de transformação e de referência para outras pessoas que muitas das vezes passou a mesma dor e a mesma frustração que você passou. Hoje eu posso dizer, eu não vejo Deus, eu não vejo o Senhor, eu não vejo o meu Pai. Mas quando eu dobro o meu joelho, aleluia, quando eu dobro o meu joelho, Ele é claro comigo. Quando eu vou para as escrituras, ele fala muito claro comigo nas escrituras, né? Eu até falo para minha esposa e para minha mãe, ele fala muito claro comigo. Não tem como eu falar que não é ele que está falando comigo. Às vezes me corrigindo, às vezes me instruindo, às vezes me fortalecendo, me consolando. Na semana passada ele me deu uma palavra de consolo. Na semana passada ele me deu uma palavra de afirmação e eu estou andando dentro desta palavra que ele falou. Porque a paternidade de Deus, ela é cura, amém? Quando eu ando na paternidade, eu experimento a paternidade de Deus, ela vai curar a minha alma, ela vai curar a minha identidade, ela vai curar o meu modo de pensar, ela vai transformando a minha mente. Eu começo a ver o mundo com os olhos dele, eu começo a ver as pessoas com os olhos dele, eu começo a ter clareza do meu chamado, e ele vai afirmando a minha identidade, dizendo, você é meu filho, aleluia, glória a Deus. Às vezes o diabo, quando a gente tropeça, quando a gente falha, né, vem aquela acusação, aquela culpa, né, a culpa do pecado. Ela vem, tenta nos amordaçar, tenta falar que Deus não nos ama, que Deus não nos aceita, que Deus nos rejeita. E deixa eu te falar, se um dia você entregou a tua vida verdadeiramente para Jesus, foi você que afastou dele. Deus nunca se afastou de você. Foi você que afastou dele e no momento que você fica preso num pecado, você fica preso na culpa do pecado, você fica preso em algum sentimento, alguma emoção negativa a respeito até dele, distorcendo a paternidade dele.
Ele fica de longe te observando. E ele vai sempre arrumar um meio de trazer você novamente para perto dele. Todo dia, na viração do dia, quando Deus criou todas as coisas, criou o homem para governar o jardim, ele vinha na viração do dia ali, ele tinha um momento de encontro com Adão e com Eva. Ei, me dê tua atenção. Deus quer se relacionar com você como pai. Como eu falei, não você ficar falando que ele é teu pai, mas você experimentar isso na tua vida. Volto a dizer, a paternidade de Deus, ela cura. É ela que dá identidade, ela que dá destino. Se você está sem direção, se você está sem sentido na tua vida, é falta de você absorver essa paternidade. Através do relacionamento com ele, através da oração, através da meditação das Escrituras, onde eu falei aqui, né, em João 15, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Vocês têm que permanecer em mim, eu permanecer em vocês. Né? Essa é a chave, amém? Eu não sei falar, né? É um assunto muito delicado que eu estou falando aqui, porque é muito pessoal o que eu estou falando aqui. Cada um tem a sua experiência com Deus, né? E eu com Deus, né? Eu tive a minha, né? E 25 anos, né? Eu posso olhar para dentro de mim e ver quão Ele já me curou, quão Ele está ainda me curando, quão Ele já me libertou de muitas coisas, ainda Ele está me libertando de muitas coisas, porque, como eu falei, é um processo. Ele vai escavando, né? Aonde eu vou deixando Ele tocar, Ele vai tocando. Aonde eu vou deixando Ele curar, Ele vai curando. Né? Como eu falei aqui, 1 João 3, vede, com grande amor que nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então não se relacione com Ele somente como Deus, como Senhor. Relacione com Ele como Pai. Se você teve problema com a paternidade, se você tem problema com a paternidade, às vezes também, muitos têm, né? O pai perto, teve o pai perto, mas era mesmo assim, era órfão de pai, porque o pai não foi presente, né? Aquele amor, né, longe, o pai está ali, mas não tem a presença do pai, não tem o conselho do pai, não tem a direção do pai, não tem a afirmação do pai, né? Mas eu quero te dizer, né, que eu e você não podemos nos definir, né, pelos nossos pais paternos. A nossa definição está na nossa origem, e a nossa origem é o Senhor. A nossa origem é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Amém? Tudo que Deus criou e Ele provê para tudo aquilo que Ele criou. Ele provê para os animais, Ele provê, né, para a natureza, Ele provê para o ser humano, Ele provê para os anjos. Então, esse lado provedor de Deus aponta a paternidade dele. Deus ama você. Você fazendo muito para Ele ou você não fazendo nada para Ele, o amor dele não muda. Porque Deus não tem amor. O Pai é amor. Guarda isso no teu coração. O Pai é amor. E Ele está chamando você para perto dele, para estreitar esse relacionamento. Abra o teu coração para Ele. Se tem uma ferida na tua alma, se tem uma dor na tua alma, se tem um trauma na tua alma, independente qual seja o tamanho desse trauma, se foi um abuso, se foi independente, se foi um abuso, se foi até um estupro, independente, abre o teu coração para o Pai. Só o Pai pode te curar e te dar destino. Não tenha vergonha de Deus. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele tem conhecimento de tudo que aconteceu com você. E Ele está disposto a curar, a restaurar, a te dar identidade e te dar destino. Amém? Sou grato a Deus por esta palavra. Às vezes eu não soube me expressar aqui, né, de maneira, né, como eu deveria me expressar, mas foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã e eu creio que esse vídeo vai chegar no coração da pessoa certa. Nada é em vão quando a gente está na presença do Pai, quando a gente é direcionado por Ele, nada é em vão nele. Amém? Então entrega o teu caminho ao Pai, entrega o teu coração ao Pai, o seu sentimento, e não fique sobrevivendo, né? Viva. Jesus falou, eu vim para que você tenha a vida e vida à abundância, né? Só depende de você, né? Só depende de você abrir o teu coração, pedir para Ele entrar e começar a criar um relacionamento com Ele. Não é da noite para o dia, aí me dê tua atenção. Tem coisas que não é da noite para o dia, é um processo. É todo dia, é de glória em glória. Às vezes tem coisas que vai ser anos Ele trabalhando em nós. Isso aí não é ensinado na igreja. Muitos pastores não ensinam isso para as pessoas, né?
Mas é um processo. E você vai indo, e às vezes você vai tropeçando, e vai levantando, e vai continuando. Vai tropeçando, às vezes, até o teu pé se afirmar, até ele afirmar os teus pés. Porque ainda eu estou num processo com ele. Ainda ele está trabalhando muitas coisas em mim. Ele está trabalhando em mim e está trabalhando em você. Tem pessoas que têm 50 anos de evangelho e Deus está trabalhando na vida dela ainda. Porque nós só vamos alcançar uma plenitude mesmo o dia que nós estiver com ele na eternidade. Então Deus, ele é Pai, amém? E Deus tem uma identidade e tem um destino para você. Então entrega as tuas emoções, teus sentimentos, tuas frustrações para o Senhor, porque Ele te ama, amém? Você fazendo muita coisa, você não fazendo nada para Ele, o amor dele não vai mudar para você. Ele ama você, quer curar, quer restaurar você. Amém? Sou grato a Deus por essa palavra, por esse momento, aquilo que eu não soube me expressar, que o Espírito Santo, ele venha trazer clareza e luz por teu entendimento. Amém? Quero fazer uma oração por você que está aí do outro lado. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por este momento, pela tua palavra, pela tua presença. E tu és Pai, Senhor, né? O Senhor naquele dia falou que o Senhor ia, né, cuidar de mim como um pai cuida de um filho. E nesses 25 anos, apesar de tanta dor, de tanta ainda frustração, de tanto erro, de tanto tropeço, Pai, né? O teu amor por mim, ele é imutável. O teu amor por esse meu irmão e essa minha irmã que está ouvindo também é imutável, Pai. Então eu sou grato a ti por tua paternidade. E peço, Pai, que essa palavra alcance a mente, o coração, as emoções, o sentimento daqueles que vão vir, e que o teu amor, Pai, venha recair sobre o coração dessa pessoa. Né? Às vezes ela tem dúvida do teu amor, do teu cuidado por ela, mas que dentro dessa mensagem, ela venha sentir o toque do teu amor, Pai, por ela. Que o Senhor venha removendo, Pai, toda a dor, Pai, toda a frustração. Que o Senhor venha removendo todo o medo, Pai, toda a angústia. Sim, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor dê a essa pessoa identidade e destino, Senhor. Sim, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Vai transformando o entendimento, vai fuçando, Pai, nas emoções, vai removendo as dores, as frustrações, Senhor. Vai removendo, Pai, vai trazendo cura. Eu libero uma palavra de cura para o coração e para a alma desse meu irmão e dessa minha irmã, Pai. Cura, Senhor, cura, toca, Senhor. Toca nas emoções, Senhor, toca no coração, remova toda a dor, Senhor. Remova toda a decepção com a paternidade, Senhor. Sim, Senhor, revela a tua paternidade, esse meu irmão, essa minha irmã, não uma paternidade de palavra, Deus é meu Pai, não, mas que eles venham experimentar da tua paternidade, assim como o Senhor tem dado graça para mim experimentar da tua paternidade esses 25 anos, Senhor. Porque o Senhor não tem me dado tudo, Pai, mas o Senhor tem dado o que eu preciso. Às vezes o Senhor não tem dado tudo para esse meu irmão, para essa minha irmã, mas o Senhor tem dado a eles o que eles precisam, Senhor. Então transforme a nossa mente, Senhor. Derrama do teu amor nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa palavra, por esse momento, por esse vídeo. Que o teu nome venha a ser glorificado dentro desse vídeo, Senhor. No nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém? Glória a Deus. Antes de eu finalizar o vídeo, eu marquei aqui, né, alguma coisa em relação à paternidade de Deus, só para fechar o vídeo, amém? Quero que você me dê a tua atenção. Diz assim, ó, presta atenção. A paternidade de Deus na Bíblia. Vamos lá. Pai Criador. Deus é reconhecido como Pai de toda a criação, incluindo os anjos e toda a humanidade. E em Gênesis 1:1, a criação é atribuída a Ele, demonstrando a sua autoridade e poder como Pai. Então Ele é o Pai Criador. Amém? Pai Provedor. A Bíblia descreve Deus como aquele que supre as necessidades dos seus filhos, tanto materiais quanto espirituais ou emocionais. Em Mateus 6:26, Jesus fala sobre a provisão de Deus para os pássaros, usando isso como um exemplo para mostrar que Ele cuidará dos seus filhos. A paternidade de Deus também revela que Ele é o Pai protetor. Deus é apresentado como um refúgio seguro e protetor para aqueles que confiam nele. Salmo 91 exalta a proteção divina e a segurança encontrada no Pai.
O Pai também ele é disciplinador, né? Ele nos disciplina, como eu falei aqui. A Bíblia também menciona que Deus, como Pai, disciplina aqueles que Ele ama para o seu aperfeiçoamento. Deus disciplina para aperfeiçoar. E Hebreus 12, 6 a 11 fala sobre a importância da disciplina divina para o nosso crescimento espiritual. O Pai também, ele é o Pai de adoção. Olha o que está escrito aqui. Através da fé em Jesus Cristo, os cristãos são adotados como filhos de Deus, recebendo o direito de chamá-lo de Pai. João 1,12 e Romanos 8,15 descreve essa adoção e liberdade que ele traz. Então nós somos chamados, né, de filhos de Deus por adoção, por Jesus Cristo. Ele é um Pai amoroso. A Bíblia também enfatiza o amor incondicional de Deus para os seus filhos, demonstrando a sua disposição de entregar o seu Filho Jesus para a salvação da humanidade. João 3,16 é um versículo-chave que expressa esse amor por mim e esse amor por você. Porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em resumo, a Bíblia apresenta a Deus como um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que protege, disciplina e adota como filhos aqueles que creem em Jesus Cristo, buscando sempre o quê? O bem dos seus filhos, sempre buscando o nosso bem. Amém? Fico por aqui nesse vídeo, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha trazer cura, venha trazer restauração, direção para a tua vida, que o Senhor venha estar fortalecendo você, amém? Derramando o amor dele no teu coração, né? Até o próximo vídeo então, amém? No nome do Senhor Jesus. Tchau.